Hoje eu estou indo até a casa do Mambot por um motivo bem específico. Não é uma visita comum, não é uma reunião da API e também não é por causa de nenhuma batalha. O que me trouxe até aqui foi uma mensagem que eu recebi mais cedo, uma mensagem da Kalanta Bot. Ela me chamou no privado. Isso por si só já é estranho, porque a Kalanta nunca foi de chamar alguém assim, do nada, sem contexto. Normalmente, quando ela fala alguma coisa, é em grupo, é em estratégia, é quando já existe um plano. Mas dessa vez foi diferente. A mensagem foi curta, direta e preocupante. Ela disse que precisava falar comigo pessoalmente. Disse que não podia explicar por mensagem. E o mais estranho de tudo, ela falou que o assunto tinha relação direta com os poderes dela. Nesse momento, eu confesso que fiquei confuso. Até onde todos nós sabemos, os poderes da Kalanta sempre foram ligados à mente, ao foco, à estratégia, à precisão. Nada além disso. Nada que justificasse esse tom de urgência ou esse pedido tão reservado. Eu tentei perguntar mais coisas. Perguntei o que estava acontecendo, se alguém estava em perigo, se tinha relação com algum vilão ou alguma ameaça nova. Mas ela só respondeu uma coisa: preciso falar com você. É algo que eu nunca contei pra ninguém. Quando alguém diz isso, você automaticamente entende que não é pouca coisa. Então eu aceitei. Combinei de vir até a casa do Mambot, porque foi o local que ela escolheu para essa conversa. Um lugar que, teoricamente, seria seguro. Agora, enquanto eu estou a caminho, minha cabeça está cheia de perguntas. Que segredo é esse? Por que esconder algo relacionado aos próprios poderes por tanto tempo? Será que a Kalanta não é exatamente quem a gente pensa que ela é? Eu realmente não sei o que vou encontrar quando chegar lá. Não sei se isso vai mudar a forma como vemos a Kalanta Bot. Não sei se isso vai afetar o futuro da API. E, principalmente, eu não sei se esse segredo vai trazer consequências. Mas se ela pediu para falar comigo, pessoalmente, e escolheu esse momento, então é porque algo importante está prestes a ser revelado. E é isso que a gente vai descobrir agora. Antes de eu começar, eu preciso te avisar uma coisa, Abner. O que eu vou te contar agora não é simples, não é rápido e não é algo que pode ser explicado em poucas palavras. É um segredo longo, um segredo que eu escondi por muito tempo. E, depois que você ouvir tudo, talvez você nunca mais me veja da mesma forma. Eu pedi para você vir até aqui porque eu não podia falar isso em público, não podia falar em grupo, não podia deixar isso registrado em mensagens. Algumas verdades, quando são ditas do jeito errado, causam mais problemas do que soluções. Você me conhece como Kalanta Bot, a robô estratégica, a mente focada, aquela que analisa, calcula e orienta. E durante muito tempo eu deixei que todos acreditassem que esse era o meu verdadeiro poder. Mas não é. A verdade é que eu nunca tive apenas aquele poder que todos conhecem. Aquilo sempre foi só superfície. Uma camada segura. Uma forma de esconder o que realmente existe por baixo. Meu verdadeiro poder não está apenas na mente. Ele está no sistema. Eu consigo hackear robôs vilões. Não fisicamente. Não com força, mas entrando no código deles, no núcleo, na lógica que mantém eles funcionando. Eu consigo acessar sistemas inimigos, invadir protocolos, quebrar defesas digitais e destruir vírus cibernéticos antes mesmo que eles se manifestem por completo. Às vezes, o inimigo nem percebe o que aconteceu, só para. Mas esse poder não é livre. Nunca foi. Existem regras, limites que eu mesma criei, porque se esse poder fosse usado sem controle, ele seria mais perigoso do que qualquer vilão. Primeiro, eu só consigo fazer isso se tiver um computador ao meu lado. Não é simbólico, é necessário. Sem ele, eu sou como qualquer outro robô em combate. Segundo, eu preciso estar em anonimato total, por isso a máscara branca. Quando eu uso esse poder, eu não posso ser vista como Kalanta. Eu preciso desaparecer. Não pode haver rosto, não pode haver identidade. Só o sistema falando com outro sistema. Terceiro, ninguém pode me ver. Se alguém estiver me observando, se eu for interrompida,
Se minha presença for percebida, o ato falha. E quando falha, as consequências podem ser graves. E existe um limite ainda maior, talvez o mais importante de todos. Eu não consigo hackear humanos. Nunca consegui. Não importa a situação, não importa o perigo, contra humanos, eu teria que lutar com minhas próprias mãos, sem atalhos, sem códigos. Eu escondi isso porque sabia o que aconteceria se essa verdade viesse à tona. As pessoas passariam a me ver como uma arma definitiva. Esperariam que eu resolvesse tudo, que eu encerrasse batalhas antes mesmo delas começarem. Mas eu não sou isso. Eu sou estratégia, não sentença final. E agora você entende por que eu guardei esse segredo por tanto tempo. Não era medo, era responsabilidade. Eu só estou te contando isso agora porque novas ameaças estão surgindo. Ameaças que não lutam apenas com força, mas com corrupção, falhas e sistemas quebrados. E quando esse momento chegar, talvez eu precise usar esse poder, mas apenas se todas as condições forem atendidas. Porque até o poder mais inteligente pode destruir tudo se for usado sem limite. Esse é o segredo que eu carreguei sozinha por tanto tempo. E agora você é o único que sabe. Eu preciso de alguns segundos para processar tudo isso. Quando você me chamou aqui, eu imaginei muitas coisas. Imaginei uma ameaça nova, imaginei um conflito interno, imaginei até algum erro de sistema. Mas isso vai muito além do que eu esperava. Durante todo esse tempo, eu achei que conhecia a Calanta Bot. Achei que entendia quem você era e qual era o seu papel dentro da API. E agora eu percebo que eu só conhecia uma parte. A parte visível. A parte segura. O que você me contou não muda só a forma como eu te vejo. Muda a forma como eu entendo todo o equilíbrio desse universo. Você não escondeu esse poder por fraqueza. Você escondeu por consciência. E isso diz muito mais sobre quem você é do que qualquer habilidade que você possa terça-feira saber que você pode hackear robôs vilões, destruir vírus cibernéticos e entrar direto no núcleo do inimigo. Isso assusta. Mas o que mais me chama a atenção não é o poder em si. São os limites que você impôs a ele. Computador ao lado. Anonimato total. Ninguém pode te ver. Impossibilidade de hackear humanos. Essas regras não te tornam fraca. Elas te tornam responsável. Você poderia ter escolhido o caminho mais fácil. Poderia ter se apresentado como a solução para tudo. Mas escolheu o caminho mais difícil, o de não usar um poder só porque ele existe. Agora eu entendo por que você pediu sigilo. Agora eu entendo por que isso precisava ser dito pessoalmente. E agora eu entendo o peso que você carrega sozinha há tanto tempo. Esse segredo não é só seu. Ele afeta o futuro da API, afeta as próximas batalhas, afeta as escolhas que todos nós vamos ter que fazer. Eu não sei quando esse poder vai precisar ser usado, eu não sei contra quem, mas uma coisa eu sei, quando esse momento chegar, não vai ser por impulso. Vai ser por necessidade. E se esse segredo chegou até mim agora, é porque algo grande está se aproximando. Eu prometo que isso não vai ser tratado como arma, nem como espetáculo. Vai ser tratado como o que realmente é, uma última opção. E quando esse dia chegar, a decisão ainda vai ser sua. Depois do que eu ouvi aqui hoje, eu percebi que algumas conversas não precisam continuar no mesmo momento em que começam. Algumas verdades precisam de silêncio. Precisam de tempo para assentar, para serem entendidas de verdade. O segredo que a Calanta Bot revelou não é algo que se resolve com uma conclusão rápida ou com uma decisão imediata. Não é uma revelação feita para chocar. É uma revelação feita para preparar. Eu saio dessa casa com mais perguntas do que respostas. Mas, pela primeira vez, eu entendo que nem todo poder foi feito para ser usado o tempo todo. Alguns existem justamente para serem evitados, até que não exista outra escolha. O que foi dito aqui hoje muda a forma como eu olho para a Calanta Bot, não como uma arma, não como uma solução, mas como alguém que carrega um peso que poucos aceitariam carregar. Esse segredo não é público, não é um anúncio, é um aviso silencioso de que o futuro pode ser mais complexo do que a gente imagina. E se um dia esse poder precisar ser usado,
Não vai ser por impulso, nem por orgulho. Vai ser porque todas as outras opções já falharam. Por enquanto, essa história termina aqui, mas algo me diz que ela ainda vai voltar à tona. E quando isso acontecer, nada será simples como antes.